O post, esse videocast de hoje, a gente vai falar a respeito de um tema de um post recente, mas que um colega até me sugeriu que ele virasse também um videocast, porque julgou realmente interessante aquilo ali. Eu disse, não, eu vou transformar. Eu acho que tem alguns posts que precisam ser falados também, até mesmo porque tem pessoas que se adaptam mais à linguagem falada do que a escrita. Né? Tem pessoas que gostam mais de ouvir, outras pessoas gostam mais de ler. Então a gente tenta promover essa discussão, promover essa coisa das duas maneiras. E eu me refiro à ideia de meta-ilusão. Né? Um post recente nosso, a gente falou da meta-ilusão, que é a utilização de meta-análises para causar ilusão. Né? Meta-análise é uma palavra que tem um apelo. Eu não conheço uma palavra de tamanho apelo mais forte no meio científico, porque você diz assim, tem uma meta-análise, acabou a discussão. Quando você diz isso, parece que já está definido. Não, tem uma meta-análise que mostra isso. O interlocutor não tem nem como contra-argumentar uma meta-análise. No entanto, gente, a maioria das meta-análises não trazem dados definitivos. Até porque, se a meta-análise for uma meta-análise cuja conclusão seja confirmatória, significa que ela é feita de estudos confirmatórios. E, portanto, antes da meta-análise já existia a confirmação. A meta-análise serve só para refinar a ideia, mas já estava confirmado. E, por outro lado, uma meta-análise feita de estudos não confirmatórios não se torna confirmatória. Ok? Então, se você tem estudos pequenos, estudos enviesados, que você junta ali e faz uma meta-análise, aquilo não significa que transformou uma soma de coisas de má qualidade numa coisa de boa qualidade, ok? Então, é ilusão achar que uma meta-análise traz a ideia de uma verdade, quando essa verdade não havia sido provada antes. No entanto, é muito usado o argumento de meta-análise para essa ideia. Então eu me deparei com dois exemplos. Né? Um exemplo que publicaram uma meta-análise, que a dieta muito baixa em carboidrato, aquela dieta cetogênica, né? Comparada à dieta baixa em gordura, reduzia peso. Né? Foi uma meta-análise, inclusive, bem feita, uma revisão sistemática muito bem feita por um grupo brasileiro, toda direitinha metodologicamente, a meta-análise lá, reduzia peso. E quando você diz assim, puxa, tem uma revisão sistemática que confirma, e essa é a conclusão, que a dieta muito baixa em carboidrato reduz mais peso do que a dieta baixa em gordura. Soa como uma confirmação. Mas quando a gente vai olhar os estudos, e eram em torno de 13 estudos, 12 eram negativos e 1 era positivo. Então 12 orbitavam aqui próximo da nulidade. Alguns positivos, alguns bem em cima da nulidade, alguns negativos, intervalos de confiança amplos, não queriam dizer muita coisa. E um artigo, era um bom artigo, inclusive publicado no New England, mas não ainda confirmatório, mas um bom artigo, positivo. É o de maior tamanho amostral, o de maior precisão, consequentemente o de maior peso naquilo ali. Então você junta 13 trabalhos. Um quer dizer que sim. Outros 12 não dizem nem que sim nem que não. Soma eles e você sai com uma meta-análise que diz que sim, parecendo que você está confirmando aquele trabalho originalmente positivo. No entanto, o resultado da meta-análise depende daquele trabalho positivo, que é o de maior peso na meta-análise. Então você está meramente repetindo a ideia de um único trabalho positivo e não confirmando essa ideia. É a situação em que um teste é influenciado pela probabilidade pré-teste. E esse é o problema de meta-análise também. Quando você faz um teste diagnóstico, você não tem que querer saber na realização do teste qual era a probabilidade pré-teste, porque senão você é influenciada. Na meta-análise, se esse é o artigo que aumentou a probabilidade pré-teste, ele também está no teste, que é o teste da meta-análise. Portanto, a meta-análise não deve ser vista como um teste que vai trazer uma verdade que ainda não se sabe. Para que serve meta-análise? Meta-análise serve para refinar um conhecimento que já se sabe. Se eu já tenho bons trabalhos comprovando uma ideia, e eu faço uma meta-análise, eu aumento a precisão dessa ideia.
Portanto, se a ideia for que, de fato, reduz mais peso, e reduz mais peso em 4 quilos, e eu compilo vários estudos confirmatórios dessa ideia, esse 4 quilos vai se tornar mais preciso. Eu vou saber se é 4 quilos mesmo, o intervalo de confiança do perda de peso vai ser mais estreito. Então, as meta-análises servem para aumentar a precisão de uma ideia que eu já sei. Se eu ainda não sei essa ideia, não devemos ver meta-análise como confirmatória de uma ideia que ainda não se sabe. Por que não se sabe? Porque os trabalhos presentes ainda não são eles em si confirmatórios devido ao seu tamanho ou à sua questão metodológica. Então, meta-ilusão é quando a gente gera uma confirmação falsa baseada numa meta-análise. E às vezes ela é toda dirigida pelo único trabalho positivo. A gente publicou esse termo meta-ilusão no JAMA Internal Medicine junto com meu professor Antônio Alberto Lopes, quando eu publiquei exatamente uma análise desse tipo parecida, de uma meta-análise que sugeria que um anticoagulante, eu acho que da Bigatrana, um novo anticoagulante, causava infarto. E ela era toda dirigida, aquele resultado, pelo um único estudo positivo, que eu acho que era o RELY, que tinha gerado aquela hipótese, e a meta-análise foi feita para testar de novo aquela hipótese, tendo o RELY como principal estudo, como o maior estudo é uma mera repetição. E a gente publicou essa carta ao editor, denominando meta-ilusão, que eu resgato esse termo meta-ilusão para agora, dizendo que a maioria das meta-análises que tentam gerar conceitos novos não passam de meta-ilusões. Então, cuidado com o termo e cuidado com o achar que meta-análise é a voz de Deus. Meta-análise é a análise estatística da revisão sistemática. Vale mais a revisão sistemática do que a meta-análise. A revisão sistemática tem o grande valor da revisão sistemática é descrever o grau de conhecimento a respeito de um assunto. Descrever o grau de conhecimento a respeito de um assunto é diferente de testar o assunto. Descrever o grau de conhecimento a respeito de uma hipótese é diferente de testar essa hipótese. Ok? Então serve muito mais a revisão sistemática para dizer, ok, já está confirmado por trabalhos prévios, não é ainda confirmado, é uma evidência de grau ainda moderado. Mas eu não tenho que tentar concluir alguma coisa que os trabalhos ainda não concluíram por serem trabalhos ainda exploratórios. Ok? O grande valor é retratar. E aí é importantíssimo a existência de revisão sistemática. Não vai haver meta-ilusão se a gente usar a revisão sistemática para descrever o grau de conhecimento e parar de ficar tentando provar alguma coisa que ainda não está provada por esses estudos individualmente falando. E fica mais grave ainda quando a gente compila estudos heterogêneos, cada um diz uma coisa, eu compilo lá para ver o que é que dá, e às vezes dá. Fica mais grave ainda. Então o valor mesmo é da revisão sistemática. E o valor de meta-análise ele refina em termos de aumento de precisão, algumas análises de sensibilidade, heterogeneidade que está comentada lá numa postagem antiga de meu blog. Ok? Então fiquem atentos enquanto a meta-ilusão. Isso é um fenômeno muito prevalente. Eu não estou querendo diminuir o valor de meta-análises nem de revisões sistemáticas, mas estou querendo dar o devido valor. E que revisões sistemáticas e meta-análise não sirvam para diminuir a integridade científica do ecossistema da literatura médica, mas sirvam sim para criticar a qualidade das evidências atuais, analisar criticamente e trazer para a gente a visão correta. Essa é a mensagem desse videocast e obrigado pela atenção.